Boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é para falar sobre descomplicar a música. A gente vai aprender a música de forma descomplicada na dança e eu tenho um convidado especial que se chama Bruno Agrela. Tô falando logo no começo porque já para as pessoas que estão chegando e para quem for ver essa live depois, saber qual é o assunto da nossa live de hoje. E a nossa live de hoje está imperdível. Eu tenho um convidado mega, hiper especial. O Bruno, ele é graduando em música na Universidade Federal do Maranhão e ele tem um trabalho muito ótimo sobre facilitar a música, é um educador musical e ele facilita a música na vida das pessoas, o entendimento e o estudo da música. E eu estou trazendo ele aqui para a nossa comunidade da dança, para que a gente aprenda mais sobre música, para que a gente consiga ter uma boa musicalidade na hora de dançar, ter uma desenvoltura melhor, ter muito mais, um desempenho muito mais satisfatório na hora de dançar. Eu tenho buscado muito isso dentro dos meus treinamentos pessoais, dentro das minhas aulas e tenho trabalhado isso de forma intensa com os meus alunos e eles têm adorado. A gente tem trabalhado muito e trazendo muito valor para cá, para o Instagram e para o canal do Telegram que se chama Ir Além dos Passos. Então eu estou levando muito conteúdo lá para quem quiser depois entrar no canal do Telegram. É só entrar no link que está na bio que, cara, tem muita coisa boa lá, já tem muito conteúdo lá que você pode estudar sobre musicalidade. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre música e dança. Essa relação. Você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber algo específico sobre música, algo específico sobre dança, sobre musicalidade? Então esse é o momento de você já deixar aí anotadinha a sua pergunta, que logo mais o meu convidado ele vai entrar e eu vou convidar ele aqui para falar com a gente um pouco mais sobre música, tá? Então essa semana eu tenho uma série de lives só para falar sobre musicalidade. Eu vou pegar aqui minha colazinha aqui para vocês saberem um pouco mais da nossa agenda de hoje, que está simplesmente imperdível, imperdível. A nossa agenda de hoje eu vou ter o Bruno Agrela, que ele é graduando em música e ele tem vários projetos sociais lá no Maranhão, onde ele trabalha com crianças e ele tem um trabalho maravilhoso como professor de música e de bateria também. Tem dado muita aula online. E ele já está aqui, já vou chamar aqui o meu convidado, vou já chamar meu convidado. Eu vou só mostrar para vocês a nossa programação da semana, tá? Que tá imperdível. Amanhã eu tenho uma live extra, porque todas as lives vão acontecer às 19h30. Só que eu fui abençoado com uma live extra. Eu entrei em contato com a pessoa e ele simplesmente topou e eu fiquei assim, caraca, eu nem acredito. Graças a ele, que foi o primeiro que eu vi dançando Kizomba, eu entrei no mundo da Kizomba e eu vou ter amanhã aqui como convidado especial em uma live extra especial às 17h30 por conta dos horários, o Albi Rojas, ou Albi Roxas, como nós brasileiros falamos. Amanhã eu vou estar trabalhando com o meu portunhol aqui pra gente falar sobre musicalidade. É uma conversa sobre musicalidade e vamos falar muito sobre musicalidade na Kizomba, na dança de modo geral, certo? Então, logo mais à noite, amanhã, eu vou ter uma mentoria ao vivo sobre musicalidade na dança. Quem tiver interessado em fazer pergunta ou ter uma mentoria ao vivo, é só estar na live e falar comigo que amanhã às 19h30, depois da aula do Albi, eu vou dar uma mentoria ao vivo para vocês que têm dúvidas sobre musicalidade. Posso trazer muito sobre o conteúdo do curso que eu trabalhei no mês passado, que em breve vai ter mais. E amanhã, live do Albi e logo em seguida a live da mentoria ao vivo. No dia seguinte, no dia 6, às 19h15, eu tenho a Sheila Santos. Cara, a Sheila Santos é maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso e ela tem um trabalho sobre, especificamente sobre as conduzidas, os conduzidos, voltado para essa função. Então, o tema da live é musicalidade para todos.
ou todos ou todas, mostrando que muitas vezes as aulas de musicalidade é trabalhado para os dois lados. Eu fiz uma pesquisa recentemente, eu vou estar trazendo muito dessa pesquisa aqui para vocês, onde muita gente falou que fez as aulas de musicalidade e elas eram para os dois lados, mas na hora de aplicar na aula de dança, sempre pesava mais para o condutor. Então ela vai falar sobre como ela se sentia frustrada e como ela resolveu esse problema. Então vocês que são conduzidos, são conduzidas, ela vai trabalhar esse problema diretamente, essa problemática, e vamos trazer solucionáticas para vocês no dia 6 às 19h15 com a Sheila Santos. Em seguida, no dia 7 às 19h15, eu vou ter uma convidada mega especial, Centurião. Quem aqui não viu Centurião dançando as músicas da Anitta nos programas de TV? A gente vai estar falando sobre criando um corpo musical. Cara, a Rafa Centurião, ela é maravilhosa e ela vai estar falando muito sobre como ela enxerga a musicalidade dentro das danças que ela pratica, e vai falar também sobre essa fusão que depois, eu acho que de 2015 para cá, a gente bebeu muito do estileto e das danças urbanas dentro das danças de salão. Então vou estar trazendo o Centurião para falar sobre como criar um corpo musical. No sábado, às 19h15 também, eu vou estar com o Léo Fortes. Caraca, Léo Fortes. Se liga nessa pedrada. A gente vai estar falando sobre um tema que se chama musicalidade na sola dos pés. O Léo, para quem não sabe, fez sapateado por muitos anos e voltou a estudar agora. Ele vai falar muito sobre como ele enxerga a musicalidade na dança dele, e ele também vai falar sobre essa vivência do corpo instrumentista, né? Como o corpo, além de dançar, pode também ser um instrumento musical, que é também muito voltado para essa questão do sapateado. Então a gente vai ter uma conversa maravilhosa no sábado. No domingo eu tenho uma live extra especial, com um bônus especial às 12h15, live do Dia dos Pais. E na segunda eu tenho um mega resumo para quem perdeu todas as lives, com um convidado especial e surpresa, com umas surpresas além do convidado. Então, galera, espero que vocês possam acompanhar aqui a nossa live durante essa semana. Eu já vou chamar aqui o meu convidado sobre o tema de hoje. Então, esse foi as nossas lives que a gente vai ter durante a semana, os temas e os nossos convidados. Já tá aqui, olha, já tá aqui. Grande Bruno, como é que você tá, meu irmão? Tô bem, meu querido, tranquilo. Você, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ó, para quem não sabe, a gente estudou na mesma escola, não só na mesma escola de música, mas também no ensino médio. A turma dele era do lado da minha, e quem diria que agora a gente está aqui, né? Eu ia dizer, né, que tudo tem influência nessa época, né, Ramon? Que a gente se conheceu, né? Lembro que a gente já tinha algumas... E lembro que eu te ensinei a dançar forró na época. Tu lembra, né? É que você não sabia. É verdade. Dos primeiros passos. E o Adriano, né? Para quem acha que esse lance de homem dançar com homem é coisa nova, na época eu aprendi com o Bruno me ensinando junto com o Adriano, que era um outro colega nosso. E aí eu dançava com o Adriano e o Bruno falava, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Bruno foi um dos primeiros a me ensinar uns passinhos de forró aí na minha vida inteira. Como é que tu tá, meu irmão? Tô ouvindo. Tô ouvindo? Tô ouvindo bem? Tô ouvindo. Tranquilo, Raul. Super feliz em participar, né, desse diálogo com você sobre música, dança, né? Conversando sobre as modalidades diferentes, mas expressões, né? As expressões artísticas, musicais, embora seja através da pintura, seja através da dança, da música, são termos dependentes, né? Então, com isso, quem ganha muito é a arte, né? E muito feliz, né, por participar desse diálogo sobre música e dança, né? Acho que tem tudo a acrescentar nas nossas áreas de atuação. Obrigado pelo convite. Muito bom, cara. Eu fico muito feliz que você esteja feliz. Eu também estou bem feliz de estar trazendo algo diferente para a galera da dança, né? Porque geralmente ou as aulas só com músico ou só com dançarino, né? Então fica faltando alguma coisa, porque nem todo músico entende o do universo da dança,
e nem todo dançarino entende do universo da música, né? É, Então, às vezes, é difícil casar e ter boas informações sobre as duas coisas. E galera que está entrando aí na live, vai aí no aviãozinho, já manda para geral, porque a gente botou uma meta aqui. Se a gente chegar pelo menos nos 33 convidados hoje aqui assistindo a gente vai estar. O Bruno ele tem um material aí para mandar para a galera. Então, ó, já vai mandando um aviãozinho aí para os amigos de vocês. Se a gente chegar aos 33, a gente tem uma surpresa maravilhosa para vocês aí, que o Bruno vai estar trazendo para vocês. Não é não, meu irmão? isso mesmo. Então, a importância de agregar as duas coisas, né, Raul? É só complementa quem quer dançar e quem quer tocar. Mas eu também conheço, não, que muito músico não consegue dançar, né? Mas ali tem alguns elementos da dança, né? E assim, não tem como eu querer dançar algo que eu não conheço, na é verdade? Sim, E com não tem como, certeza. como eu querer tocar algo também que eu desconheço. Então, essa live tem essa perspectiva, né, de conhecer pelo menos poucos elementos, e aí a partir daí eu posso inserir mais algumas metas, algumas coisas que a gente pode agregar aos dois campos, né? Show! Pois é, meu irmão. Então, a gente vai tentar fazer esse bate e volta. Acho que a internet está falhando um pouco. Não sei se você está conseguindo me ouvir na íntegra. Galera, aproveita aí, já vai mandando aí o aviãozinho, porque se a gente chegar nos 33, a gente vai estar distribuindo material para vocês. Uma coisa importante, Bruno. Eu tenho minha primeira pergunta para ti já lá na lata. Quem é Bruno Agrela? Fala aí pra galera, quem é? Vinagre é um cara que sonha muito, né, para caber todo mundo juntinho. E aí nessa perspectiva, né, escolhi a licenciatura, né, educação musical, devido a várias influências do meio, né, inclusive não sei se ele acabou de entrar aqui. Desde a nossa escola, voltando aqui remotamente, tínhamos um professor chamado Almir, acho que ele vai assistir depois isso. Então esse professor era super divertido, né, Raul? Trazia coisas assim, experiências, né, para a turma, e acho que isso fez com que desde ali tivesse uma pequena influência nesse contato, né, com a licenciatura, com a vontade de dar aulas, com a vontade de ensinar e fazer com que esse processo de ensino-aprendizado seja mútuo, né? Tanto entre quem aprende, tanto quem ensina. E aí, com isso, falando um pouquinho da minha história, né, acho que é importante falar um pouquinho para vocês conhecerem. Eu comecei de pequeno, assim, cantava no coral da igreja, minha mãe levava, né, acho que uns espaços democráticos com a música, a igreja, são associações, né, que sempre possibilitam atingir potenciais através da música. E aí eu entrei, fui um desses, né, entrei na escola, entrei na igreja, e aí minha mãe viu que tinha uma inscrição para um coral lá, e eu entrei no coral, eu tinha uns 6 anos de idade na época, e aí comecei, acho que aí teve os primeiros fragmentos da música, né? Melodias, né? Letras e canções importantes também. Como a gente tinha apresentações, né? Em várias festividades da igreja, isso influenciava bastante também, né? E a coletividade, né? Deu uma pequena travada, mas está voltando. Voltou agora, Voltou? voltou. E aí esse ensino, né, de coral acho que influenciou um pouquinho. Depois eu entrei numa escola, nessa escola tinha uma banda de música, né? E aí eu já, Sim, rapaz, eu acho que eu vou me inserir nessa banda. Fiz um teste lá na banda e aí consegui, né? Tocava, na época era meia lua, que instrumento que faz uma zoadinha legal. Tem uns delas para tocar. E aí, tocava meia lua e depois fui pra percussão, tocava caixa, né? Esse instrumento de banda marcial, né? Tocava caixa, tocava sim. instrumentos característicos de banda marcial, desfilava no dia 7 de setembro, né? Então, assim, tive uma pequena base da igreja, depois veio a experiência com o instrumento de percussão. Aí logo em seguida eu adentrei na escola de música, né? Do estado do Maranhão, aqui no Maranhão, chamada Lila Lisboa de Araújo. Né? E essa conexão com o ensino formal, né, na época, que possibilitava a leitura, né, a riqueza com contato com instrumentos diversificados, né, com gêneros. Lá eu conheci o choro, né, é um gênero que eu gosto muito. E quando eu entrei para tocar Sim. percussão, né, percussão na escola de música, né, uma prova tem gente que passava dias dormindo na porta. E aí, até porque eu tinha 13 anos, cara. Eu 13 anos passei, era. eu passei por isso. Sim, Eu sim, passei por lembro, isso. lembro. E assim, era bem novinho, acho que eu tinha uns 13 anos na época, né? E eu fiquei lá, foi 2005. E aí eu entrei com percussão, né? O instrumento de percussão.
E aí formei em 2014, né? Mas assim, foram muitos anos, cara, enriquecendo ali sobre a cultura regional, principalmente, do Bambu Boi, né? Adentrando nessa cultura rica que nós temos, né? Na diversidade de sotaques. Então foi super interessante, né? A gente ter essa vivência com o campo formal, né? Com o campo probatório, né? Da Escola de Música do Estado do Maranhão. E eu lembro que você entrou também na época, depois da bateria, né? Pra estudar. Lembro. Cara, eu fui autodidata a minha infância inteira. E aí, naquela época lá, quando eu estava saindo assim do terceiro ano, eu lembro que quem me emprestou o dinheiro para eu fazer a prova da escola de música foi o Chiquinho, nosso amigo Francisco. Sim, Ele me sim, emprestou o dinheiro para lembro. fazer a prova da escola de música e eu passei, graças a Deus. Hoje eu trago muito desse estudo para o meio da dança. Muito do que eu aprendi lá na escola de música é o que eu uso dentro da metodologia do ensino de musicalidade na dança. E eu sou muito grato àquela época. A Rian até falou aqui, vocês aprenderam música foi no Biné e no Isaac. Verdade, Ian. Mestre, Tinha a frase, né? Tinha a praça, né? A praça lá na escola. Olha, a escola também tá um mês de influência. Tem uma travada aqui. deu uma falhadinha aqui, mas voltou. Deixa eu te perguntar, posso começar com as perguntas já? Pode sim, fica à vontade. Show! Quanto tempo tu estuda música e quanto tempo tu trabalha dando aula de música e bateria? Assim, estudar música, né? Estudar de fato foi quando eu entrei na escola de música, né? Que eu comecei a adentrar o mundo da leitura, né? Via como a música poderia se propagar em vários lugares, em várias situações, e como de fato eu poderia tocar o instrumento, né? Porque há uma diferença muito grande quando você bate no instrumento, quando você está começando, né? E a intenção é quando você quer tirar o som do instrumento. Então eu diria que foi logo em 2005, por aí, eu comecei a estudar de fato, né, ter os passinhos, ter os instrumentos para começar a executar de forma correta, né, com um método consistente, né, com o professor Nonato, o professor Nonatinho da Escola de Música, e lá eu pude, né, ter os primeiros passos sobre como estudar música. E depois disso, as coisas começaram a ficar mais sérias, né, foram aparecendo shows, né, foram aparecendo gravações, né, principalmente veio a licenciatura, né, veio a licenciatura em música pela Universidade Federal do Maranhão. Então as coisas começaram a ficar mais sérias. Lembro que logo na época do vestibular, né, eu queria muito fazer engenharia porque era uma coisa que ia me dar um retorno absoluto e aquele sonho da família, etc. Mas eu vi que, cara, não tem. Ou prefere fazer o que tu gosta, ou prefere ficar frustrado a vida inteira, né? Então eu escolhi fazer o que eu gosto, né? Claro que são coisas que a gente vai escolhendo, né? São opções que a gente vai ter na parte da vida, né? Das lições que a gente aprende. Mas eu não me arrependo nem um pingo, né? Não me arrependo nem um pingo de ter... Juntando tudo assim, tu tem quanto tempo mais ou menos? Dando Ó, aula e estudando? dando aula é um pouquinho mais recente. Eu tenho uns 5, de 4 a 5 anos, recentemente, né? Eu comecei com estudo de bateria, dando aula de bateria, depois eu adentrei no campo regular, né, da educação musical de fato. E aí, com o estudo de bateria, né, me possibilitou, né, buscar mais métodos, buscar várias tipos de metodologias que poderiam ser acessíveis, né, para os alunos. E aí eu entrei muito na onda de dar aula para crianças, né? É o que me hoje, né, até hoje, é o que me deixa anestesiado, né? Dar aula de criança, essa troca de experiência. Eu sou grande, né? Tenho uma estatura, mas eu sou plenamente uma criança. E com isso, facilita a entrar no mundo delas, né? Acho que não tem como a gente ser professor de criança sem adentrar no mundo da criança, né? Não tem como ser professor de criança e ser adulto, de jeito nenhum. Então a gente tenta adentrar no mundo delas e conduzir da melhor forma possível. E foi, eu acho que mais ou menos tem isso, 4, 5 anos. E aí de estudo mesmo, desde 2005, por aí eu já vim estudando, né? Caraca, então tu Fazendo deve ter leitura de instrumentos. aí 20 anos de experiência já, né? Deu uma falhadinha aqui, voltou. E com a educação musical, né, possibilita estudar vários instrumentos que você precisa, né? Para o campo de trabalho você precisa tocar um violão, né? Você precisa ter noção de canto, né? E agora esses instrumentos novos que vão entrando com o ukulele, né? É um instrumento novo aí que a gente vai tentando se adaptar, porque a influência é muito grande das Agora, crianças em casa. uma pergunta. Diga. Quando você tem essa noção da teoria musical, tem essa percepção musical, é mais fácil aprender qualquer outro instrumento?
mesmo que você tenha que passar pela parte específica da técnica de cada instrumento, mas você, tipo, já andou metade do caminho? Ó, a vivência musical ajuda muito, Raul. A vivência musical ajuda demais, entendeu? Então, É assim, isso que eu falo na dança, porque geralmente as pessoas estudam uma musicalidade específica numa dança específica, saca? E quando eu falo, se você ter consciência musical, você vai fazer aquele trabalho em qualquer dança, não em uma dança específica, né? Mas desculpa te interromper, eu só fiquei empolgado. nada, fica à vontade. Mas essa vivência musical é importante para você ter para qualquer instrumento, entende? Então, assim, você vai tocar o instrumento, certo? Mas você vai tocar a música também, né? Então, com isso, ó, as especificidades de cada instrumento vão existir, né? De tocar bateria, de tocar o violão, né? De tocar o piano, cada um tem suas especificidades. Mas cada um vai tocar a música em si, né? Como você está falando sobre a musicalidade, como ser instrumento. Então é essa ferramenta, né, que a gente busca para tocar a música, né? Através de cada instrumento e requer estudo, né? E não, como eu sempre falo, música não é mágica, né? Música não é mágica, música é prática, é treino, né? Vivência musical. Então não tem um pó de Sim. pilim-pim-pim que você joga lá, olha, eu quero que esse aluno aqui, meu dançarino, né, meu aluno, joga o pó de pilim-pim-pim e ele no outro dia consegue dançar azul, que zomba, né? Assim, é um treino, é uma prática, é uma entrega, na verdade, né? Show, É uma é entrega exatamente musical. isso. E tu falou de uma coisa muito legal que quando antes de começar a estudar na escola de música, de fato, quando tu começou a estudar música, tu tocava, mas não é a mesma coisa. Não, de Você jeito. tocar sem estudar e tocar estudando. Na dança, cara, muita gente às vezes ainda tem aquela consciência, aquele pensamento bem atrasado de Primitivo, que né? você vai ficar bom sem estudar. Você pode até adquirir um certo talento, mas você precisa, mesmo que você não precise nem estudar numa sala de aula, numa sala de dança, se você praticar isso rotineiramente, você vai criar uma habilidade, você vai criar o seu talento. Então, existe uma diferença entre a pessoa que aprende a dançar ou a tocar sozinho, e existe uma diferença entre aquela pessoa que aprende com um facilitador, que Com eu digo certeza. mais do que um professor, um facilitador de aprendizado, né? Então, Com existe essa certeza. diferença. Até porque o facilitador ele potencializa aquilo, sabe? Ele consegue enxergar, né? Ele se prepara para ter essa formação. Então ele consegue potencializar através de um estudo do instrumento no aluno. Ele vai conseguir dar os caminhos, né, para você trilhar e conseguir alcançar aquele objetivo. Quando você está sozinho, você tem um monte de possibilidades, né? Principalmente a gente fala sobre a vivência no YouTube, por exemplo. A gente tem um monte de vídeos, tem muito material, mas é uma diferença enorme, né? De saber conduzir isso, ter esse fio condutor nesse processo de aprendizagem. Ele pode ser tanto eficaz, né? Mas também ele pode ser muito frustrado. Ele pode ser uma frustração se você não tiver um caminho a seguir. Então, o facilitador, como você colocou, o professor, ele influencia muito nesse segmento, né? Ele potencializa essa habilidade de uma forma coerente, né? Então, a intenção de ter um professor para estudar o instrumento, né, para você potencializar aquilo de forma significativa. Porque aí pode ter um problema na mão, vai tocar um violão, pode acarretar um problema malé, né, problema de postura e etc. São coisas que o professor ele vai sempre orientar a boa postura a tocar o instrumento, os horários para tocar o instrumento, rotina para tocar o instrumento. Né? Quase um coach, desculpa a expressão, quase um coach Mas é dos amigos. basicamente isso. É porque as pessoas, às vezes, quando entram na aula de dança, a gente vai estar sempre fazendo esse bate e volta. Tô falando de música e eu de dança, né? Para a gente trazer Sim, esse universo assim, que a ideia é focar deixar a música de forma descomplicada para o dançarino, né? Que é o público, que é a maior parte do meu público. E para as pessoas que estão vindo para a live através do Bruno, saber como é que é esse universo da dança, né? Como é que ele enxerga a música. Para quem está chegando agora, a gente está falando de uma live que o tema é Descomplicando a Música com o Bruno Agrela. E aí, a gente está falando sobre o fato de ensinar e aprender música.
seja para uma criança, seja para um adulto e seja para qualquer finalidade. A música ela vai ter várias finalidades. Vai ter gente que vai escutar ela só para curtir, Apreciação, só pra curtir, né? apreciar, assim como na dança. Tem gente que vai sair para dançar e curtir de boa. Só que tem gente que vai querer se aprofundar dentro desse estudo. E são para essas pessoas que a gente está tentando trazer essa live e trazer a música de forma descomplicada. E é legal falar sobre esses pontos, porque a gente tenta justamente na aula de dança dosar essa parte técnica com a parte da vivência. Porque, como tu falou, tem muito essa questão da vivência musical, né? Da pessoa ter uma rotina, saber como tocar, o que tocar. Tá um pouco ruim a imagem aqui do teu vídeo, eu acho que caiu um pouco a internet. Voltou? Opa, tô aqui, tô aqui. Voltou, só que tá um pouco embaçado. Mas a gente está te ouvindo. Posso fazer outra pergunta? Pode sim, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. O que seria musicalidade? Existe esse termo no meio musical? Sim, existe sim. A musicalidade é como se fosse uma ferramenta para tocar a música, né? Então, assim, a gente fala muito de como chegar até a música, né? O que os músicos, muitos estudam, professores tal, para se dedicar a isso. Então, eu vejo que a musicalidade é essa ferramenta que você tem, né? Que você quer absorver através de estudo, através de rotina, né? Falo musicalmente. E conseguir tocar a música, né? Chegar até o ímpar, que é a música, né? De uma forma mais suave, mais sensível, né? Dependente do que você quiser executar aí, né? Dentro do plano prático, né? Do plano prático voltado ao instrumento, né? Essa é a ferramenta que a gente busca. De buscar um diálogo, principalmente, né? Buscar um diálogo com o que você está se propondo a fazer. Se eu vou tocar em grupo, um exemplo, vou tocar em um grupo, então eu tenho que estar em conexão com os instrumentistas, né? Com a expressão do instrumentista, aquele olhar, eu acho que tudo isso vira um termo musical, né? Vira uma musicalidade. Então é sempre importante eu saber como eu vou lidar com essa ferramenta, né? Diante do que eu vou me propor a fazer. E dentro da turma, dentro da sala de aula, né? Já que a gente está falando tanto da minha zona como professor de bateria, principalmente como do educação musical. Então essa musicalidade é como a gente consegue alcançar o objetivo utilizando a música, né? Dentro da sala de aula eu vejo isso, né? É propor que as crianças, ou então que os alunos, ou que os próprios alunos possam se desenvolver de forma consciente, que possam se desenvolver do que a música propõe. Que a gente vê muito disso, ó, o músico tá aqui, né? E a música tá lá do outro lado. Tem muito disso. Né? Então a intenção é de propor, né? Propor essa conexão do músico, instrumentista, do professor com o intermédio da música. Acho que ficou claro, né? Ficou claríssimo. E na dança, esse termo musicalidade, ele é dado através de forma muito rasa, muitas vezes. Eu fiz uma pesquisa recentemente e para muitas pessoas é só enxergar a música através dos passos. E eu acho que vai muito mais além disso. Você ter musicalidade é como você falou, é ter conexão com a música, é ter conexão sim do que você está dançando com o que você está ouvindo, mas essa conexão vai muito mais além do que isso, do que simplesmente dançar. Essa conexão vai com a pessoa com quem você está dançando, a energia que você está sentindo naquele momento, com aquela música que você está ouvindo. Então, musicalidade é um pouco de tudo isso, na minha opinião. Como tu falou também, não é só se conectar com a música, mas tentar imaginar uma conexão com todos os músicos que estavam dentro daquela música, com a energia que aquela música está te passando, o que você está vivendo naquele momento e o que você está dançando. Então, eu acho que tem muito... inclusive, eu até perguntei nessa pesquisa se eles achavam que a musicalidade do músico e do dançarino era a mesma. Na tua opinião, tu acha que é a mesma? Dentro da modalidade, né, oferecida, ela pode se coincidir. Porque assim, o dançarino, né, minha visão, ele tem que interpretar aquilo que está acontecendo ao redor, né? Ele tem que ser consciente do que ele deve fazer ou não. A mesma coisa é o músico, né?
Ele tem que saber atuar naquele campo, ele tem que saber desenvolver, tem que saber dialogar com os músicos que estão ao redor, com o dançarino, caso tenha alguma objeção ou algo que foge do nosso planejamento, né? É saber acionar. Então, acho que isso também é um plano que requer muita sensibilidade, né? Requer muita ação, requer muita proatividade. Então, eu acho que o músico, nesse aspecto, ele pode se desenvolver, sim, através da musicalidade, assim também como o próprio dançarino, né? Não deixa de Sim, ser uma coisa, não anula a outra. com certeza. Aí tem até a pergunta da Milene aqui, que ela perguntou: quem estuda música ajuda quando vai aprender a dançar e vice-versa? Tu fala da parte do músico aprendendo dança e eu falo do dançarino aprendendo música. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu vou falar na opinião. Eu vou inverter essa pergunta um pouco para ela, para ficar mais claro, talvez, dentro desse universo para você. Eu acho que é basicamente aquela mesma pergunta que eu te fiz. Você ter conhecimento musical facilita aprender outras, como por exemplo, outras artes que necessitam da música? Sim, porque assim, a gente pensa às vezes a música separada, né? Mas a música, ela digamos que ela é uma rede, tá? Uma das modalidades. Bruno, travou um pouco, tá travando um pouco. Eu vou te pedir para repetir. Foi. Tô, certo? Assim, Voltou. a música, ela está presente nessas diversas manifestações, né? E assim, existe parâmetros da música que estão incluídos na dança, né? Existe. E era o que a gente ia chegasse a 30 eu ia inserir isso, né, Alan? Eu ia Ó, se a gente inserir um chegar a pouquinho. 30 pessoas aí na live, manda essa live aí para as pessoas. O Bruno tá com material ótimo que eu vou mandar para vocês. Então manda um aviãozinho para a galera, a gente tem essa meta aí, vamos ver se a gente consegue alcançar. Vai lá, mestre. Então existem, né, alguns fragmentos da música que é necessário sim para a dança, como o ritmo, por exemplo, como um todo, né? O ritmo é um movimento corporal, o ritmo como facilitador no processo de aprendizado quanto ao instrumento, o ritmo com a forma de cantar, o ritmo, entre outros aspectos. Mas assim, existem coisas tipo como o pulso musical, né? O pulso é uma coisa que é importante tanto na música, principalmente como na dança. Opa, como na música como na dança, é. Então, assim, o pulso, a música ela atua no tempo e atua no espaço. O dançarino ele atua no tempo e atua no espaço. O músico da mesma forma também. Então, viabilizando isso, nós temos muita coisa em comum, né? Principalmente de quando se fala de prolongamento de um braço, a gente pode comparar o prolongamento de uma nota, né? Que estão totalmente conectados, né? Há uma marcação de um passo que você tem lá na dança e a marcação de um compasso que eu tenho na música. Então são coisas que estão diretamente interligadas, né? Não se pode pensar em música e dança separado. Acho que quanto mais facilitar esse processo artístico, muito mais facilita o nosso processo de desenvolvimento, tanto na música como na dança. E é muito bom tu falar isso, porque é excelente, é o que eu penso, exatamente o que eu penso. Recentemente eu tive um curso, um treinamento de musicalidade para dançarinos, e eu tive muitos alunos que já tive professores, tive pessoas que estavam iniciando. O que acontece? Muita gente não sabia sobre propriedades do som. Tu acredita nisso? Porque a aula de Acredito. musicalidade é muito desenvolvido entre fazer o passo lento, fazer o passo rápido e sequências coreográficas. E tá tudo bem, esse é um dos processos que vão te ajudar e facilitar a sua forma de compreensão musical. Mas eu acredito muito nisso, de que se você tem um conhecimento sobre a música, você vai conseguir entender o que é uma nota prolongada, uma nota acentuada, você vai conseguir ter percepção musical suficiente para que você consiga desenvolver uma dança com muito Opa, mais habilidade musical, né? E aí, entrando disso, já vem as outras perguntas. Eu falei sobre percepção musical, eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre isso. Como desenvolver e melhorar a percepção musical de alguém? Tipo, quais são os principais exercícios que tu utiliza e tal?
Ó, bom, a gente tem, assim, dentro da música a gente aborda os métodos, né, de percepção, que são os métodos ativos, né? Entre outros tipos de métodos que vão se construindo aos poucos, né? E também um conjunto de metodologias. Mas, assim, o fato de ouvir a música, apreciar, nesse processo de apreciação, já é um bom começo, porque a nossa escuta, não tem... Eu lembro que o professor chegou na universidade, o professor Renato, o nome dele, e ele dizia que todo mundo era entupido. Chega, vocês são Todo mundo o quê? entupidos. Era entupidos, né? Diz assim. Aí a gente chegou lá, ele veio da Irlanda, né? Então ele chegou, vocês estão entupidos musicalmente. Aí todo mundo ficou, professor, como assim? A gente ouve de tudo, não sei o quê. E aí começou a desenvolver o processo da gente, né? Falando sobre um grande filósofo, grande educador musical, fez um teste, uma câmera, né? Anecoica, né? E aí que você não tinha um vácuo, né? Mas que existia uma vibração, que existia uma vibração grave dos pulsos, né? E a vibração aguda do nosso sistema neuro, né? Então, a partir daí a gente começou a conceber que essa questão da percepção musical vai muito mais além do que a gente pensa. Então, esse lance do ouvir, né, do ouvir principalmente a percepção musical voltada à melodia, a percepção voltada à rítmica, mas é saber construir o que você está ouvindo, né? Eu acho que o primeiro passo é isso. É saber como você pode desenvolver. Eu estou ouvindo uma banda, eu quero ouvir uma banda legal e vou voltando para a dança, eu quero ouvir um ritmo, um kizomba, né? Como a gente já cansou de discutir, será que é 4x4, será que é 3x, será 6x8, né? Mas aí, como é a interpretação que eu tenho daquilo? Então, os grandes exercícios, né, os primeiros exercícios que a gente pode mensurar aqui, mesmo que a live seja o tempo, mas é ouvir, né? Eu acho que ouvir é o primeiro passo para que a gente possa ter o desenvolvimento da percepção. E aí depois disso a gente tem alguns elementos, como o ritmo, como a melodia, né? Essas coisas que vão se acrescentando no processo de preparar o ouvido, de fato, não ser entupido, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, de fato. E é legal tu falar sobre alguns elementos que tu já falou na live, sobre ritmo, melodia, harmonia, porque assim, como tu falou, a informação ela tá aí na internet. Você joga lá, você vai ter acesso a várias informações, mas aquilo não vem de forma organizada. Você vai pegar muita informação, encher a sua cabeça de conceitos que às vezes até são divergentes em determinados métodos e acaba com que você cria uma confusão daquilo que você achou que entendeu. E quando isso vai tentar ensinar, por exemplo, o que acontece? Eu vejo muito o ensinar antes de aprender, o processo de ensinar antes de aprender. Eu acho que a gente pode ensinar e continuar aprendendo, mas para ensinar é bom aprender antes. E eu acho que o fato de estudar música, ainda respondendo a pergunta de ainda há pouco, vai te facilitar realmente a compreender aquilo dentro do que você está fazendo, dentro do instrumento que você está tocando. Porque isso não acontece só na dança, gente. Para quem acha que é só dançarino que não gosta de estudar a parte técnica e teórica da música, isso acontece também com os músicos, com a galera, geralmente a galera mais da noite, vamos dizer assim, que autodidata, que tem aquele certo preconceito com o estudo, né? Porque tem aquele dom e talento, vamos dizer assim, né? E aí existem alguns métodos, né? Por exemplo, facilitando, que está falando de música e dança, né? E aí também complementando a pergunta nossa querida aí, o lance do pulso, né? Do passo, né? As coisas que a gente tem em comum, né? Propiciam muito esse desenvolvimento com a dança, né? E a gente tem vários métodos que de certa forma, eles agregam isso, né? Por exemplo, o método, já posso dizer não? Ou não deixar para os 30 chegar? Já posso dizer não, né? E segura um pouco, segura um pouco. Galera, vai mandando a live aí pra galera, que aí a gente vai soltar aí o método para vocês no final dessa live, para quem estiver aqui com a gente. E aí, com isso a gente tem... Oi. Pode Diga. Continua. E aí a gente tem vários métodos que podem provar isso, né? A forma de, por exemplo, aprender o ritmo, né? Pelo movimento dos pés, né? Pela marcação de um tempo, onde a gente falou sobre o forte, ser fraco, né? Ser lento, ser rápido, né? Então isso condiz muito com o que a gente quer propor, né? Do que a gente quer alcançar, qual é o objetivo que a gente quer atingir. Então é muito disso. Então existem, né? A gente tem um cara aí fabuloso que ele começou a estudar isso, né? E se desenvolveu bastante, né? E essa noção, né, do espaço, né, do tempo da música, foi observada através de uma lacuna que os alunos deles tinham, né?
na época. Então ele começou a observar, não, meus alunos precisam sentir mais, meus alunos precisam entender mais a música, eles precisam ter corpo e mente preparados para aquilo. E aí foi que ele começou a desenvolver o método, que nós vamos falar já já um pouquinho dele. Show. E aí, só assim, as últimas perguntas aqui. É, ensinar uma criança e um adulto, o processo é igual? Ensinar uma criança ou um adulto? Ou depende? O que que tu acha? Deu uma Alô? caidinha, mas já tá voltando já. Voltou, tá voltando, tá voltando, voltou. Qual a pergunta? Ensinar para um adulto e para uma criança. O método de ensinar música para um adulto e para a criança é o mesmo? Ó, depende muito da relação do professor com o aluno. Deixa eu te falar. A gente, por exemplo, tem métodos que eles podem ser usados tanto para criança como para adulto, né? Mas assim, existe uma linguagem, existe uma abordagem que pode ser diferente, porque são campos diferentes, né? Eu não vou tratar uma linguagem de criança, né, no campo do adulto e vice-versa. Então, assim, essa adaptação que a gente tem da abordagem, né, até do próprio instrumento também, né, se for estudar um instrumento violão, não pode ser para um adulto que a criança não tem estrutura para segurar um violão, às vezes não tem para um instrumento que é um pouco mais pesado. Então, essa adaptação ela vai desde da organização dos instrumentos. Então, assim, existem métodos, né, tem o método Suzuki, tem outros métodos importantes também que são para crianças e também são adultos. Então, o que que diferencia, né? Esse conjunto de metodologia, essa abordagem que você vai se referir, de como você vai agir, porque a gente tem que entrar no mundo do aluno, né? E vice-versa, essa questão de ensino-aprendizagem, né? De aprender e ensinar, a gente tem que conviver de acordo com o que a gente vai se propor a fazer. Então, eu estou no mundo de adulto, eu vou ter uma linguagem adulta. Eu estou no mundo de criança, eu tenho uma linguagem de criança. Mas o método ele pode ser diversificado, sim, sem problema nenhum. E é legal tu falar isso, sabe por quê? Eu tô vendo muita gente trabalhando musicalização na aula de musicalidade. O que é, na verdade, musicalização? Fala pra gente aí o que é musicalização para que as pessoas consigam entender que musicalidade e musicalização não é a mesma coisa. Não, porque assim, a gente fala remotamente da musicalização, né, e volta àquele espaço lúdico, né, a atividade lúdica que a gente desenvolve através da música, seja pelo jogo, seja por brincadeira, seja por canções, né, que possam ali estar primeiro emergir os primeiros parâmetros da música. Então, a musicalização, né, ela tem um contexto mais lúdico, né, de apreciar, da música pela música, como atividades lúdicas, né, como algumas atividades que podem ser propor dentro do campo e de acordo com o limite de cada um, primeiramente, de acordo com o limite de cada um. Então, para crianças, a musicalização é a fase de descobrir, né, a fase de se reinventar, de descobrir os sons, né, de certa forma, construir também, né, vários instrumentos que a gente pode construir dentro da musicalização. E nesse contexto, né, é de se divertir brincando, né, mas também aprendendo. Né, é uma diferença bem grande, né, porque em muitas escolas a gente vê o professor. Deu uma travada, deu uma travada. Voltou. Então, o professor de música, né, o professor de musicalização, ele tem um objetivo atingir com aquela brincadeira. Não é só brincar pelo brincar, entendeu? É a forma do jogo, é a abordagem do saber brincar, é o jogo, é a cantiga de roda, entre outras coisas mais que tem um objetivo. Não é só o fato de brincar, mas é o brincar aprendendo música. Show, muito bom. Entendeu? Muito bom, porque assim, às vezes as pessoas trazem a ideia da aula de musicalização para a dança com uma aula super técnica sobre música, sobre teoria musical. Não. E aí vão enchendo de conceitos matemáticos e métricos dentro da música e as pessoas ficam confusas. E musicalização é justamente esse treinamento lúdico, né? Que, É o cara, eu inverso. tenho utilizado alguns processos lúdicos dentro do ensinamento porque o que eu trabalho sobre música, como eu não sou uma pessoa formada em música, eu sou um curioso, vamos dizer assim, um estudioso, eu vou estudando. Quando eu vou aí em São Luís, estou sempre fazendo aula contigo quando posso. E o que eu tento fazer é facilitar esse processo, porque eu entendo, pelo menos,
um pouquinho de dança, entendo um pouquinho de música e junto um pouquinho aqui com um pouquinho aqui e faço o meu pocão. Mas aí é justamente para que as pessoas entendam que vai ser muito mais fácil a gente fugir um pouco dessa parte matemática. E aí já fica aí o convite para vocês que na semana que vem eu vou falar, vou ter lives específicas para falar de coisas mais técnicas, mas de formas também descomplicadas. Então vão ser assuntos mais dentro da musicalidade mesmo, voltado para a dança e para os passos. Em uma dessas lives eu vou comentar alguns erros que eu já cometi dando aula de musicalidade, coisas que não deram certo e alguns acertos que podem te ajudar nesse processo de ensino e aprendizado aí com a música. E só para finalizar, Bruno, a nossa última pergunta. Como se livrar da matemática na música? Como se livrar da matemática no ensino musical? Porque assim, eu tenho utilizado, eu criei entre aspas, na verdade eu não criei, eu desenvolvi a técnica lúdica do pão, bolo, chocolate dentro dos movimentos da dança, né? Que são as notas. Se a gente for fazer uma comparação da nota com a dança, a nota está para o movimento, assim como o movimento está para a nota. Então, vamos dizer assim, se eu tenho uma nota em semicolcheia, eu tenho 4 movimentos rápidos dentro de uma pulsação. Vamos dizer assim. Se eu tenho uma nota em colcheia, 2 notas em colcheias, eu vou ter 2 movimentos, um no tempo e um no contratempo. Só que aqui tudo na dança a gente chama de contratempo, que eu acho extremamente errado e tenho tentado mudar isso. Mas, enfim, voltando para a pergunta. Como se livrar da bendita matemática na hora de aprender e ensinar música? A gente pode substituir pelo português usando letras. Pronto, resolve. É uma sugestão. Resolve? É uma sugestão, porque assim, o músico ele atua, né? O dançarino ele atua dentro do tempo, né? Diante da música, que é um campo de atuação. Então assim, a gente vai ter essa linguagem da contagem, né? Principalmente com o professor de bateria, né? Que é muito mais específico. A gente tem um condicionamento da contagem, por exemplo, para entrar, você tem uma música, né, na partitura, no segmento musical, e aí você vai entrar daqui no 8º tempo, né? Aí tem lá 2 compassos aí que você vai entrar. Você tem que conferir. Não tem como a gente... Ou se você já tiver tudo na cabeça, melhor ainda. Melhor ainda, então fica mais fácil, né? Eu já conheço a música, mas a gente, como não sabe, eu entrego uma partitura para você, você tem que se dar conta que ali o tempo, você vai atuar o instrumento dentro daquele tempo, organizar, compasso por compasso, né? Ter a disciplina de fazer isso e observar o que está acontecendo ao redor. Então, quando fala-se de crianças, né, eu uso muito palavras como você acabou do pão, do bolo, são estratégias bem legais, né? E trazer para o mundo delas, né? Eu uso muito a questão do relógio, né? Como a gente está falando de relógio, como a gente está falando do tempo, eu uso muito a metodologia do relógio, né? Que eu chamo de tic, eu chamo de tac, né? Tic-tac, tic-tac. Eu tenho 2 toques por tempo ali, né? Trazendo para o mundo da bateria. Tenho 2 toques por tempo, tenho 2 passos por tempo. Com 2 movimentos dentro do tempo. Exatamente, 3 movimentos. Ah, eu tenho 3 movimentos ali, 3 passos dentro de um tempo. Tic-tac, tac, tic-tac, tac. E aí eu já tento introduzir isso, né? Assim, a gente pode buscar estratégias para tentar afastar a matemática, mas ela sempre vai estar contida ali. Verdade. E assim, a estratégia ela só vai ser encontrada se tiver o conhecimento, né? Não tem como achar estratégia se não tiver o conhecimento, galera. Para fugir da matemática, você tem que entender sobre a teoria, sobre o que é essa matemática para poder depois fugir dela. Porque, como tu falou, sempre vai estar lá, né? É uma coisa que não dá para fugir, porque a música é isso. Salve! Se a gente parar para pensar, a dança também é isso. Ela tem essa parte matemática. Só que a gente tem que ter a compreensão da técnica e a vivência para que a gente consiga transformar isso de forma lúdica ao passar aos nossos alunos. E, como tu estás falando, na música acontece do mesmo jeito, né? E aí eu quero te perguntar, quais são os métodos, fala aqui para mim, quais são os métodos que a gente vai jogar lá no canal do Telegram, que o link está lá na minha bio para quem quiser. Essa live vai lá para o canal do Telegram. Eu não vou deixar essa live salva aqui no Instagram, tá? Elas não ficam salvas.
elas vão para o canal do Telegram. Vou dar um bônus para quem está aí, para quem quer assistir mais vezes, como é um assunto muito bom. Eu vou deixar essa live até a hora da live do Albi, amanhã às 5h30, certo? Então, quem quiser assistir, assiste logo depois, porque a live está incrível. Essa é só a primeira live dessa semana maravilhosa que a gente vai ter aqui para falar sobre música na dança. E nada melhor do que trazer voltar. Opa, voltou? Voltou. Qual é o Bom, método? tem o método aplicado, né? Um senhor chamado Jacques Dalcroze, né? Já tinha até conversado sobre isso um pouquinho antes. Ele traz muito sobre movimento e música, né? Ele acha que o corpo, né? O diálogo com o corpo, com a música, faz com que o ensino seja mais proficiente, seja mais eficiente. Então, Eu só conhecia isso através do passo. Eu só conhecia isso através do método passo. O intermédio, né, do Lucas Ciavalta, né? Então, assim, o método Dalcroze, ele consiste muito disso, né? De a gente sentir primeiro até chegar a um resultado, né? O processo que é mais importante. Então, assim, sentir a música, né? Saber como ela se compõe, né? E isso atrelado a movimentos. Eu posso trazer uma canção, né? Para trabalhar com meus alunos, por exemplo, na dança. Posso trazer uma canção, eu quero trabalhar o pulso com meus alunos. Pego uma bola, né? Uma bola tranquila. Eu posso passar isso, né? Obedecendo o pulso, né? Ou eu posso fazer um ritmo com o corpo, um passo para trás, dependendo se for binário ou ternário, como a gente já viu. Eu posso um passo para frente, outro para trás, utilizando o corpo como instrumento. Né? Isso influencia muito direto na dança. Então esse método ele pode propiciar muito disso, de como a gente pode dialogar com o corpo e a música e tornar o ensino mais eficiente, tanto para a música como para a dança. Né? E o outro, que esse é legal também, porque ele é muito acessível, né? Na verdade, que era o passo. Né? Então o passo ele tem alguns exercícios bem legais, essa construção da base rítmica, né? Para poder desenvolver outras coisas que são importantes na música, na dança também. Então o passo é muito proficiente nisso, ele tem uma atividade legal, então é voltado também a números, tem um cursinho de matemática lá, tem um pouquinho de letras, né? Estratégias que ele usa, e a gente pode descobrir, né? Até o próprio corpo, que não chega a ser um método, Ô, Bruno, deu uma travadinha por aí. É o Babatux. Opa! Voltou. O outro que pode desenvolver. Aí o outro que não é um método, né, tem uma discussão aí se é método, não é. É o Babatux, né? Do próprio Fernando Barba, onde ele pode desenvolver até a exploração do corpo como o próprio instrumento. Né? Eu acho que esses três é legal para iniciar um grande processo aí de desenvolvimento rítmico, né, dentro da dança, que é o Dalcroze, o próprio passo e também com um complemento, né, de exploração rítmica o Babatux. Acho que é super interessante explorar isso também. Cara, Bruno, de verdade, gratidão, porque assim, eu tenho estudado e desenvolvido muito o método do Barbatuque e do passo, e também eu tenho adaptado alguns exercícios do Pozzoli e de rudimentos de bateria para dança, certo? É mesmo, que legal. Porque na dança não tem um método de ensino musical para dançarinos. E o método da música, especificamente, fica muito complexo para o dançarino, porque ele não tem essa consciência musical. Ele não tem essa noção musical. Então, para ele, é você abrir o método e tá todos aqueles símbolos em chinês, e você não saber falar em chinês. Para nós dançarinos, para muitos de nós, é assim. É assim que funciona. Então, eu tenho tentado criar um método de educação musical para dançarinos. Na verdade, essa é a jogada. Só que, aí eu venho só com uma última pergunta, que a live está terminando. Diga. O que é necessário para ter um método desenvolvido? A gente precisa ter segmento do passo a passo, né? Então a gente precisa ter uma estrutura para ter consistência, né? E se precisa passar por várias avaliações, né? Ele precisa ter um passo a passo que seja eficiente para poder chegar, esse aqui é eficiente porque ele consiga desenvolver isso em tais pessoas. E buscar acessibilidade nesses pontos também, né? Não é só hoje, né, como a gente fala tanto de acessibilidade, de inclusão, né, são várias temáticas importantes dentro do processo educativo, a gente precisa atentar-se a esses detalhes.
Então o método ele precisa ter um passo a passo, né? Ele precisa ter um segmento para poder ser altamente eficiente, para ser altamente aprovado, né? Dentre as nossas práticas educacionais. Massa. Mas diga, fala. Pode falar, pode falar. Não, e o legal de tudo, né? Porque assim, quando tu falaste que não tem um campo voltado à dança, que os alunos de dança veem isso como umas coisas em chinês, né? É um problema, né? Que tu consiga detectar, né, disso e que muitos métodos provêm deficiência em algum aspecto e faz com que tenha Deu uma travadinha, potencial. Bruno. A partir de problema. Deu uma travadinha. Deu? Volta um pouquinho que travou. E aí os métodos, né? Eles surgem dessa necessidade, né? De observar. Travou de novo. Gente, é assim, quando o cara é famoso, a live fica pesada e o Bruninho tá trazendo um conteúdo altíssimo, pesadíssimo aí pra gente. E é isso. Lembrando que essa live vai estar lá no canal do Telegram, Ir Além dos Passos. O link tá aqui na bio do meu Instagram. Tô esperando a internet dele voltar. Voltou já. Pois é, Bruno. Pô, muito legal, cara. Gostei muito. E eu já vou contar aqui uma novidade para vocês de primeira mão. O Bruno vai dar uma vivência musical. É uma aula bônus para o treinamento de musicalidade nota 10. Se alguém quiser informações, fala comigo que a aula do Bruno já está garantida. Pode ter certeza. Eu posso até não dar aula, mas a dele está garantida. Ele vai estar dando essa vivência musical com instrumentos reais, como é o toque de cada instrumento, como sentir, como escutar, dentro desse treinamento de musicalidade nota 10. E a gente está aí nas pré-vendas, eu ainda não lancei esse treinamento. Então, para vocês que querem, fala comigo que eu tenho um pacote especial para vocês aí que vai ser bem maneiro. Bruninho, quer falar mais alguma coisa, irmão? Eu quero agradecer pelo diálogo, né? Acho que foi bem satisfatório. Acho que creio que sim, quem está nos assistindo aí. É super legal a gente dialogar sobre temáticas diferentes. Acho que isso que torna, né, esse processo de ensino mais eficaz, né, Alma? Seja a música, seja a dança. E fico feliz também em contribuir, né? Espero contribuir também com o método, viu? Pode contar comigo. Vai contribuir mais, cara. Eu te quero. Eu tenho pensado em muitas coisas. E todas as coisas que eu tenho pensado tá nos meus planos. Em breve, já prepara teu passaporte aí que eu vou te levar para o Rio de Janeiro. Bora! Bora, compadre! Prepara teu passaporte, teu RG. Eu quero te trazer para cá para que a gente faça uns projetos juntos. Desenvolver umas paradas maneiras. E aí eu já estou entrando em contato com os amigos aí, Uruguai, Argentina. E vamos ver se a gente consegue levar o Bruninho para o mundo com esse conhecimento maravilhoso que você tem, irmão. Porque a gente da dança precisa disso que você tem aí para acrescentar para a gente. Galera, isso aqui é só o começo, hein? Essa foi só a primeira live. O Bruninho aqui trouxe para a gente vários conceitos, trouxe métodos que a gente possa estudar e desenvolver. E de verdade, cara, eu estou muito satisfeito, muito feliz, não só pelo fato de tu ter trazido assim conteúdo de valor para a nossa comunidade da dança, para todos que estão assistindo e que ainda vão assistir, porque essa live vai estar lá no canal do Telegram, mas principalmente por ser alguém que eu vi crescer, que estudou comigo, que eu vi tinha a maior cara de peixe antes de virar cara de tubarão. Ó, Bruno, eu só te coloco em coisa boa. Eu que te levei lá pro no carnaval comigo, só tava lá com cachaçinha. Então, a gente tem uma história antiga aí. Tem muita coisa aí. No carnaval junto, 4 dias com o dedo todo lascado, tudo rascado, sem parar. Caraca, e sabia se tocava, se segurava o instrumento, balançando que... Não, porque a gente foi prometido um trio elétrico, né? A gente chegou lá, era praticamente uma carroça com os instrumentos em cima. Puxando aquela carroceria lá, e a rua tava bem esburacada, né? E a gente tocava e balançava. E segurava, tocava e segurava. Foi uma experiência legal. Coisa, e na época, assim, porra, quanto é que é o cachê? Tanto. Tá? Bruno, vou te falar, 20 segundos para acabar, vamos tirar uma selfie aqui.
Vamos lá? Vamos lá? Como é que tira a selfie aqui? Espera aí, que tá acabando. Tchau, galera. Tchau, valeu, Essa até live vai estar mais. lá no canal do Telegram. Bruno, gratidão, beijão e até mais. Até mais, Ramon. Valeu. Tchau, tchau.